deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Não julgueis, todavia, que, exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade, onde estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com o sentimento de pureza que as possa santificar. Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa ventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Meditando nas palavras do Evangelho, cujo título é O Homem do Mundo, o Homem no Mundo, esse ser que somos nós e que estamos aprendendo a estar no mundo sem ser do mundo. Que possamos, Senhor Jesus, amigos espirituais, Joana, entendermos que o fato de estarmos buscando a nossa essência, o despertar da nossa consciência, a nossa espiritualidade, não nos afasta da experiência de estar no mundo. Que possamos viver neste mundo, aprendendo tudo o que Ele nos oferece, mas entendendo que não somos dele, porque somos espíritos, seres imortais, em processo de aprendizagem. Que na tarde de hoje possamos mais uma vez refletir sobre todo esse processo, para que possamos, na medida de nossa compreensão e esforço, trazer a nossa cura. Graças a Deus. Boa tarde. Quem fez a experiência do arroz? Estão fazendo? Estão fazendo? Ainda estão em processo? Como é que é? Vai jogar fora? Ah! Todos os 3 você vai jogar fora? Espera aí, pessoal, vamos ouvir, espera aí. Não pode ser assim. Tem que compartilhar. Um virou cachaça de arroz. Fermentou, fermentou, fermentou. E tá um cheiro muito forte. O outro tá ficando preto. Aquele que a gente faz malcriação, tá ficando preto. E eu tô ficando com pena do que a gente ignora, porque ele vai dando um bolorzinho, assim. E tá tudo fedendo muito, a minha casa é muito cheirosa, eu vou jogar tudo fora. Todo mundo ouviu? Vai dar para ela? Então, aquele que eu xingo, né, tá bem feio, cheio de bolor. Só que eu botei aquele outro que você não dá bola, eu botei assim ao ar livre, cobertinho, mas assim, na varanda. Aí ele tá bonitinho. Está em paz. Tá em paz. É porque não pode comer. Ele tá em paz. Esse é o que eu nem olho para ele. Mas é que não pode comer. Mas não está coberto. Eu botei ele assim no cantinho, a varanda que é coberta, ele não cobri. E o que eu lanço coisas boas, que eu faço minha oração, eu ainda não estou entendendo.
tem um certo bolorzinho, mas não igual o outro. Então tem que esperar mais um pouquinho, né? Agora o que está mais bonito é o que eu não liguei. Aí eu fiquei meio invocada. Está invocada. Mas é isso mesmo, são as experiências que a gente vai fazer. Mas eu acho que Alguém que mais, o outro deve só um estar instantinho, Dê. mais tranquilo. Alguém mais fez ou está fazendo? Alô? Os meus são mais ou menos iguais, os três, só que é um cheiro horrível. Só tem um cheiro muito forte. Parece de vômito. Parece um cheiro de vômito. Pessoal, nós precisamos ouvir o que o colega está falando, o amigo está falando, senão a gente não vai conseguir compartilhar as experiências. Não está fazendo? Ah, tem 2 dias só, então. Ninguém ouviu o que ela falou. Ela falou que está fazendo, né, Helena? Mas tá tudo com cheiro de vômito, né? Só um instantinho. A questão exatamente... Deixa eu voltar. Vamos concluir, então, Dê. Então, aí a amiga está dizendo que ela resolveu cobrir o copo, por causa do cheiro que começa a dar. Então, é bom que a gente já fale da experiência, que já está compartilhada, depois que a gente estiver vivendo, né? Então, exatamente esse é o processo que a gente precisa ver da força que tem tudo o que a gente pensa ou fala. Porque o que a gente está falando vem de onde? Do nosso pensamento. E o nosso pensamento vai fazer com que a gente sinta alguma coisa. Imagina quando a gente não tem essa perspectiva, o que a gente não pode, claro, pela nossa ignorância, fazer com as nossas crianças. Às vezes a gente não tem o alcance daquilo que a gente pode, numa circunstância, porque a gente não sabe, né, disso, o que pode ser provocado na educação de uma criança. Se nós, os adultos, estamos sujeitos a esse tipo de situação, imagina o que acontece com as nossas crianças. E isso nós estamos falando de uma experiência feita com arroz. Pensem. Eu tenho uma pergunta para fazer. Vocês colocaram o arroz, o da oração, num lugar bacana, não foi? Vão lá, fazem a oração. Quantas vezes vocês fazem oração perto desse arroz? Uma vez. E o resto do tempo? Sempre que a Helena passa, ela dá uma olhadinha e faz uma oração. Tá bom. Então tá, vamos lá? Tá? Ela quer fazer uma pergunta. Tem má vontade na hora de xingar outro copo? Também. A minha pergunta não é sobre a experiência com arroz, é sobre o pensamento, que ela estava falando, o pensamento da gente tem força. E como é que, às vezes, a gente vem coisas na nossa cabeça que a gente não quer pensar naquilo, aquilo ali é uma coisa ruim, você não quer pensar naquilo, mas passa assim, você pensa naquilo e você fala, meu Deus, que horror, Senhor, tira isso da minha mente. Mas é horrível. Mas olha só, essa é a questão. A gente não tem que negar aquilo que chega. A gente tem que reconhecer e fazer a escolha. Isso é realmente o que acontece na realidade? O que é isso que eu estou pensando? Posso transformar isso? Ou então,
isso está passando pela minha cabeça, mas isso não tem nada a ver comigo, então eu vou deixar embora. E troca o pensamento. Não tem importância alguma coisa chegar, né? O que tem importância é a gente permanecer naquele processo. Toda vez que a gente tem alguma dificuldade, e a gente estava falando de uma dificuldade, né, que alguém apresentou semana passada, mas como estava longe, eu não sei quem é. Mas o que acontece na hora dessa dificuldade? A gente já tem uma evolução suficiente para não sentir isso? Né, como foi colocado? Não. A gente vai achar difícil? Vai. Mas é possível? É. A gente vai conseguir de primeira? Não. Mas a gente precisa se esforçar para mudar aquele patamar, não é? Talvez nem de segunda. Nem de segunda, nem de terceira, né? Porque é o exercício que a gente estava falando. E quando a gente está ferido, é muito mais difícil, né? Mas aí entra aquilo que a gente estava falando, a gente buscar se proteger, se recolher, né? Para poder primeiro se estabilizar, para depois enfrentar as outras situações. Mas a gente precisa saber que é possível para a gente poder ir em direção a alguma coisa. Se eu já parto do princípio que não é possível, eu já coloquei ali uma pedra no meio do meu caminho. E quem colocou fui eu. Se eu sei que é possível e eu tenho vontade de mudar isso, eu vou mudar a partir daquilo que eu posso mudar, que é internamente. Porque o externo não tem o controle sobre ele. E o pensamento, a gente vai tendo controle aos poucos, porque não temos ainda uma mente que dá para a gente controlar, é aos poucos. Por isso que a gente não pode negar, porque senão a gente entra naquele processo assim, eu sou espírita, só posso pensar coisa boa, só posso fazer coisa boa, só posso falar coisa boa, eu só posso isso. Não, senão, ai meu Deus do céu, como é quem falou? Né? Então, não estamos em pecado não, entendeu? Quanto mais coragem a gente tiver para olhar para essas questões que chegam para a nossa mente, que talvez não sejam as que a gente gostaria, mas essa coragem vai fazer com que a gente entenda, acolha e escolha. Porque é isso que a gente está tentando fazer ao se melhorar. Não é esconder, sabe a sujeira que a gente varre dentro de casa? A gente botar debaixo do tapete, ninguém vai ver, mas não vai estar ali? E quanto mais sujeira a gente botar ali embaixo, não vai formar um bolo que daqui a pouco alguém vai tropeçar e vai cair? Então, pessoal, não é uma questão de negação. É uma questão, primordialmente, de aceitação. Eu sou o que sou. Então, quando a gente fala da necessidade do pensamento, de mudar o pensamento, da força criadora do pensamento, que o pensamento cria forma, a gente está dizendo que precisa prestar atenção, mas não negar o que se é. Porque se nós já estivéssemos nessa condição, nós precisaríamos de curso de autocura. O curso de autocura é justamente para a gente se permitir nos vermos como somos, sem tirar nem pôr. E pode ser muito duro olhar para nós do jeito que nós somos, num primeiro momento, se nós não tivermos autoamor, autoaceitação. Então, quando a gente começa nesse processo de autocura, o processo de autocura parte da premissa que estamos começando a percorrer o caminho do autoconhecimento. Autoconhecimento só é possível se eu conseguir nutrir amor por mim mesmo. Se eu não conseguir iniciar este exercício, eu vou boicotar o processo de autoconhecimento. E às vezes nem é consciente, aliás, eu diria que a maioria das vezes não é. O boicote não é consciente. Mas eu simplesmente interfiro no processo. Não, disso eu não quero saber. Porque não quero olhar com amor para aquilo que eu ainda não posso fazer. E olhar com o mesmo amor para tudo que eu já conquistei. O fato de estar aqui agora tem conquista. Sempre tem, e muita.
E a gente precisa olhar também para as conquistas que a gente já conseguiu até o dia de hoje, para podermos estar aqui agora. Senão, a gente não vai percorrer o caminho que a gente está se propondo a percorrer. Ok? Fechamos, para não retomar todos os slides que a gente já conversou na outra aula, quer dizer, e na aula passada, as 2 últimas aulas. Então, estamos fechando. Lembra quando a gente falou, quando a Denise, foi uma fala da Denise até, que trouxe para nós assim, não entra no psiquismo do outro. Se o outro está num processo de conflito, né? Pode complementar, de conflito, o processo é dele. Se ele está naquele jeito que está a pessoa lá à esquerda de vocês, como é que eu devo procurar me manter? Com uma criatura ali da direita, difícil pra canuda. Na foto, quem que parece que está se auto-sabotando? Quem está gritando. Ele está fazendo mais mal a essa daqui ou a ele mesmo? Ela, né, no caso. E a outra, apesar do mal estar sendo direcionado para ela, qual é a escolha dela? Isso não leva ela a um crescimento interior? A outra provavelmente está complicando a sua existência, né? Está feliz? Não. A outra tem possibilidade de estar feliz? É a escolha dela. Porque ela pode também escolher receber aquilo e absorver aquilo que está sendo colocado para ela, não é? E a gente absorve, tá? Porque geralmente quando alguém está brigando desse jeito com a gente, vai de encontro ao nosso ego, ao nosso orgulho. Se a gente conseguir identificar o que é que nos está fazendo mal, a gente consegue separar. Mas se a gente entrar no mecanismo de defesa, tipo, a culpa é do outro, né? Pelo que eu estou sentindo, você se arma na defesa e começa a entrar no mesmo clima psíquico e não sai mais. É como se formasse ali um elo e aí o problema é grande, porque o pensamento é capaz de se envolver em tal maneira com as energias que nos são direcionadas que a gente depois fica muito mais difícil de sair delas. Então, no momento em que você sentir, receber aquilo e dizer, nossa, me feriu de alguma forma? Não, eu estou me sentindo ferida. Por que eu estou me sentindo ferida? Tem alguma coisa aí, mas é meu. Então, eu vou percorrer aquele sentimento, entender, é orgulho? É ego? Que necessidade é essa que eu tenho de me defender perante ao que o outro pensa? Se é ele que pensa, eu tenho que pensar como ele sobre mim? Não. Se eu sei que é diferente, então deixa aquilo com ele. Agora, se alguma coisa está vindo, uma crítica, e você sentir, puxa, bateu, não gostei disso, dá uma olhadinha também para ver se não tem alguma coisa de razão naquilo que está sendo dito. Se não é alguma coisa que você possa transformar aquela crítica, ao invés de uma coisa negativa, alguma coisa construtiva, apesar de estar com raiva do outro. Porque dá, né? Então, eu posso olhar com cuidado se, puxa, aquele ali que está gritando, será que ele está dizendo alguma coisa que pode ser verdade, que eu posso mudar? Porque se eu não estou gostando do que ele está dizendo, opa, peraí, já é alguma coisa que está me sinalizando. Pode falar. Só um minutinho, por favor, Marilene. Caso a gente chegue a essa conclusão, que consiga né, essa concentração ali, não matar outra na hora, né, ignorar, etc. e tal, depois fazer reflexão, por que está me incomodando, não está me incomodando, deixa com ela, tá, faz o quê com essa pessoa, depois de todo esse faz o quê? A pergunta, o que faz com essa pessoa?
Você é obrigado a conversar com essa pessoa, você é obrigado a amar essa pessoa, você é obrigado a perdoar, né? Porque isso a gente sabe que é obrigado a perdoar. A gente tem... Obrigado é a palavra forte, mas a gente sabe que porque devemos... ser obrigado aí está um pouco longe da liberdade que a gente procura, não é isso, né? eu coloquei errado. Retiro o obrigado. O ideal é a gente perdoar. Sabemos que é melhor, inclusive para nós, o perdão. Isso a gente sabe, faz parte do show. Agora, eu sou obrigada a me relacionar com essa pessoa, essa ou outra que está na minha vida sempre, e tudo bem que é para eu refletir, eu já Então, sei vamos tudo lá. isso. Eu Agora, moro qual na a minha- mesma casa. Eu moro na mesma casa, Moro como é na que faz? mesma casa. Tem uma pessoa, aquela pessoa. Ah, meu Deus, se a gente fala de uns assuntos, aí o povo fica tudo mexido. Não pode. Não, mas é isso mesmo, gente. A aula é para vocês. E a gente, assim, não pretende que vocês saiam daqui já... Agora já não faço mais isso. Não é isso, não. A gente precisa falar, precisa ouvir para ir devagarzinho transformando, né? 6 anos aí. Eu sei disso. Então, vamos lá. Moro na mesma casa com aquela pessoa, né? Que parece, sabe aquela pessoa de desenho animado que parece que tem uma nuvenzinha assim preta na cabeça, vai andando? Igual o Cascão. Por que será que você mora com esta pessoa? Mas não é por causa das pessoas, é da internet. Já foi, eu tenho consciência que já foi feito tudo que eu aprendi até hoje dentro da possibilidade. Eu sou um ser humano normal, não sou melhor do que ninguém. Eu estou na busca. Eu já fiz, já tentei de tudo. Eu até consigo muita coisa. Já sei o porquê. Agora, a pessoa não melhora em nada. É o problema dela. Eu sei disso. Só que, de uma certa forma ou não, afeta. E está começando a me fazer mal, como é que eu vou te dizer? A convivência. Eu gostaria de me relacionar com essa pessoa o menos possível. Mas aí vem o conflito. O reflexo é feito todo dia, o ensinamento foi aprendido, é colocado em prática. Eu consigo já não entrar na discussão, segurar a onda, sabe? E ficar serena. Óbvio que a gente fica triste pra caramba, porque você ser ofendido, ser agredido e não falar nada, você machuca. Aí a gente faz a reflexão, por que não? Quem está em conflito é ela, não sou eu. Entendeu? A gente questiona, faz um monte, mas são muitos anos nessa história, são 8 anos vivenciando isso. E essa semana houve outro episódio e eu resolvi que agora chega. Cansei. Não quero mais. Não quero mais porque estou me desgastando e não está funcionando. Para ela, eu sei que é problema dela, mas eu sou obrigada a me relacionar com essa pessoa? Não. A pergunta é essa. Não, né? Não. Então tá. É bom falar Olha dessa só, obrigatoriedade. vamos lá, gente. Vamos lá, só para gente pegar a situação. Vocês entenderam o que ela falou quando ela falou que está há 6, 8 anos nessa e o quanto que ela já melhorou, serenou, aprendeu, se trabalhou? Vocês perceberam o trabalho dela? Apesar de ser um trabalho árduo, longo, tem uma situação onde ela está presa, que ainda quer dizer alguma coisa para ela. Ela falou que já fez tudo, mas ela fez uma pergunta. Eu sou obrigada a conviver com ela? Agora, eu pergunto, ela já fez tudo? Ela ainda tem uma questão. Ela é obrigada a conviver? O que ela ainda não fez nessa história? Não, não é perdoar. Não é perdoar. Não é perdoar. Não é perdoar, E eu não não é. posso transformá-la numa terapia, gente. Não é. Não é perdoar, não é essa a questão. Eu já dei a dica para ela, já falei, não vou repetir. Você vai entender porque o trabalho é seu. Então vamos lá, pessoal. Mas a pergunta que você fez está te dando a sua resposta. Mas olha só, isso cabe para todo mundo. Cabe para todo mundo. E cabe para mim É uma também. situação pessoal que ela trouxe da vida particular dela, mas que cabe para todo mundo.
que eu vou fechar só com essa reflexão. É muito bom você ter falado sobre isso, porque eu acho que essa tua questão, na verdade, é a questão de todos nós, praticamente. Se aqui numa sala de 100, 120 pessoas tiverem 10 que não têm esse problema, é muito. Porque nós não viemos para a Terra para estar só com pessoas agradáveis ao nosso lado. A gente vem para estar com pessoas que nos desafiem a melhorar, a crescer, ao impulso de olhar para a vida de forma diferente. E você fez esse trabalho. Né? Estamos todos. Já conseguimos? Quem conseguiu na Terra até hoje fazer isso? Então, que exigência é essa também em relação a tudo que a gente está aprendendo? Vamos com calma, mas precisamos falar. Precisamos saber qual é o caminho para a gente percorrer o caminho, né? Então, vamos com calma. E a história é mesmo essa reflexão do limite. É bem importante essa reflexão. Gente, a gente não saiu do primeiro slide, já tem meia hora de aula. Só a gente vai fazer uma aula em 3. Tá bom. Mas só para polemizar um pouco mais aqui, não é uma das características principais do espiritismo. Exato. É você perdoar. É o exercício do perdão. É exato. E a gente só consegue perdoar o outro quando a gente perdoa a si mesmo. Quando a gente entende que o outro tem as mesmas dificuldades que a gente tem, quando a gente percebe que não somos perfeitos, que a gente também erra, que nós precisamos nos perdoar, entender que estamos caminhando e que Deus nos deu o direito de errar e consertar, errar e reparar, a gente entende que o outro também tem esse direito. E que se estamos em períodos de evolução, como é que a gente pode exigir que o outro faça tudo aquilo que a gente acha que está correto, se ele de repente não dá conta ainda? E se de repente em algumas questões a gente caminhou um pouco mais, que bom! Vamos olhar com benevolência para o outro que ainda não consegue dar 3 passos. Ajuda. Oi, então, esse perdão, esse exercício de perdão, e a gente vai ter aula tanto de perdão quanto de auto-perdão para a gente perceber que exercício é esse. E é lindo. O perdão é a coisa mais linda. E eles simbolizam o perdão como correntes que se rompem. Porque enquanto a gente não perdoa, a gente está acorrentado num pensamento que vai ser arrastado por muito tempo e vai causar dor e conflito para ambas as partes. Não, eu passei por uma situação muito parecida com a dessa senhora, uma pessoa muito próxima de mim, na família, aquelas brigas, né? Eu, na época, também não conseguia ficar serena, né? Quando eu comecei a conseguir essa serenidade, né? Eu pegava ela quando ela ficava naquela euforia de querer brigar, porque eram brigas enormes, né? Aquelas brigas assim de agressividade mesmo, né? Eu pegava ela e falava assim, vamos rezar? Aí ela ficava me olhando, ficava com uma raiva ainda de mim, né? Aí eu falava assim, não, nós vamos rezar. Aí ia pro quarto dela, aí daqui a pouco voltava chorando e falava assim, me abraça, vamos rezar? E engraçado que depois disso, ela começou a mudar um pouco. Claro que até hoje existem alguns conflitos, né, naturais, claro. Mas melhorou tanto depois, assim, que eu chamava, comecei a chamar ela, assim, abraçar e falar, né, vamos fazer uma reflexão juntas? Por que está acontecendo isso? Porque eu também senti, a partir do momento que eu também agredia, eu estava sentindo alguma raiva com relação a ela, só que eu também não entendia por quê. Quando eu comecei a entender o porquê essa raiva vinha da minha parte, esse conflito vinha da minha parte, que eu passei a entendê-la um pouco melhor. Então, de repente, a gente primeiro tem que descobrir o porquê que a gente também, né, tem essa agressividade, essa raiva, né, com relação à pessoa. Às vezes a gente carrega isso por muitas vidas e vai resolvendo um pouquinho em cada uma. Às vezes a gente carrega mesmo, gente. Os espíritos simpáticos são espíritos que nos ajudam na caminhada e nos dão aquele alento, mas não são esses que nos ajudam na evolução.
O esforço dela, o esforço dela, o esforço que todo dia nós fazemos para sair daquele sofrimento é importante para que a gente possa conhecer a si mesmo e ao que eles chamam de amor. A gente não tem como amar o inimigo. Ainda não. Mas a gente tem como tentar trazer esta pessoa de uma forma diferente da qual a gente está trazendo, ou pelo menos observando. Essa discussão, ela acontece com todos nós. Nessa semana, a gente vem para cá, a Jane fala porque a gente troca muito, né? Vem para cá, né? Saí, falei, né? Aí, sai daqui, acontece o quê? O que acontece? Vocês acham que a gente está fazendo autocura separado? Aí, bom, a bomba vem em cima, né? E aí, na hora, você segura, pensa. E aí, eu precisei do meu tempo. Vamos ver se funciona, né? Aí, eu tenho que ver se funciona aquilo que você fala, né? E aí, vai lá. E demora, e você busca, e vai tentando compreender, e vai tentando. Até que eu falei, espera aí, está faltando ingrediente nessa história. É o amor. A raiva está tão acionada quando acontece alguma coisa dessa, que você não se sente capaz de olhar para o outro com benevolência, com compreensão. Era isso que eu queria tocar. Para a gente refletir sobre a palavra amor, diferente de afetividade. Falar de amor como compreensão. Porque eu exercito o amor que eu tenho por mim e pelo outro quando eu me compreendo e consigo compreender o outro. Não é uma relação de afetividade puramente, porque eu posso trocar 1000 beijos e abraços afetivos e não compreender o outro. Uma coisa não é sinônima da outra. Quando a gente fala de amor dirigido ao outro, estamos falando dessa palavra mágica, que é compreensão. E esse é o exercício da nossa vida. Doído, muitas vezes. A maioria delas, eu diria. Não, assim não. Não pode. Por que a gente tem tanta facilidade de aceitar uma malcriação de uma criança e toda a paciência para educar uma criança, mas quando a gente lida com um adulto, essa paciência inexiste, porque a gente entende que ele já deveria ter entendimento de que aquilo que ele está fazendo é errado. A criança a gente não aceita, assim, então a gente acredita que a gente está educando a criança, então a gente aceita muito do que a criança faz e conduz a educação da criança. Mas com o adulto isso não acontece. Como é que somos chamados por Jesus? De pequenos. De pequenos. Somos todos ainda infantis emocionalmente. A criança não é nada mais do que um espírito velho no corpo de uma criança, mas ainda no nosso período evolutivo infantis. A gente ainda não tem maturidade para entender nem o que é o amor. É o nosso caminho. É doído, às vezes chega a ser repugnante. A gente pensar que a gente pode amar alguém que nos fere tanto. Mas é o nosso caminho. Nada em nossas vidas está colocado por acaso ou para nos derrubar. Tudo está na sua perfeita ordem. Até o caos está na perfeita ordem. Então, enquanto a gente não compreender o que são as questões da nossa vida, a gente não caminha. Só para a nossa vontade. É por isso que a gente consegue, apesar de ser difícil, apesar de levar muito tempo, a gente melhorar, pouco a pouco. E aí a gente volta àquela fala. A gente está lidando com um outro
E nessa relação que a gente tem com o outro, nós estamos todo o tempo alimentando expectativas sobre o comportamento do outro em relação a nós. Durante todo o tempo, nós estamos esperando que alguma coisa aconteça, que aquela pessoa fale ou se comporte da maneira que a minha carência quer que aconteça. Quando não acontece, o que eu fico? Frustrado. E começo a responsabilizar o outro pelo sofrimento ou pela dor que eu esteja sentindo. Isso é fruto da nossa imaturidade emocional, da nossa imaturidade psíquica. Quando a Denise estava falando das pessoas que a gente convive, que em algum momento, em muitos momentos, elas nos agridem ou elas falam coisas que a gente acha que não são verdadeiras ou que a gente não está disposto a ouvir ou até a conviver. E aí a gente começa a refletir. Se uma pessoa, ainda quando a gente está equilibrado, harmonizado, se uma pessoa se comporta dessa maneira em relação ao próximo, ela agride, ela ofende, ela maltrata, ela irrita. Qual é o estado dessa pessoa? De saúde ou de doença? E o que a gente precisa ter em relação a quem está doente? Compaixão. É difícil? Ui! Muitíssimo. Muitíssimo. E aí a gente estava falando, quando eu chego num limite e que eu não posso, já deu para mim, eu não consigo conviver, assume isso, não conviva. Porque a dor da convivência pode te machucar ainda mais. Se a gente não está conseguindo fazer o exercício que é preciso ser feito, o que a gente vai fazer? Porque pode ser que a manutenção da convivência aprofunde a dor, a ferida. E se a ferida estiver sendo aprofundada, eu não estou no processo de cura. Ok? Tinha uma moça aqui também. Não, era só para complementar dela, eu acho que tem um pouco também de empatia. Quando você pega uma criança, você está moldando ela não tem um formato. Um adulto, a gente tem que pensar, botar no lugar dele que ele já tem uma estrada, já foi outra pessoa que formou ele. Então, a gente tem que tentar enxergar pelo caminho dele para ver por que ele fez isso. Por isso que, às vezes, para a criança, a gente aceita de uma forma mais fácil. Mal bem, a gente está ali moldando ela. Ela não tem um formato muito... Assim, não adianta a gente querer pegar um adulto que tem... Enfim, moldar ele é diferente, sabe? Eu acho que tem que ter um pouco de empatia para saber por que aquela pessoa fez assim. Você pode até não concordar, mas você consegue entender que talvez, se você estivesse no lugar dela, poderia fazer igual. Ok. Deixa eu só dar um... Desculpa, gente. Esse adulto, ele tem um caminho, que ela falou, que ele já tem, né? As suas experiências, já está moldado. Se a gente não consegue conhecer a nós, como a gente estava falando, se a gente tem dentro da nossa consciência 5%, a gente ainda não se conhece quase nada. Como é que a gente pretende conhecer o outro, as existências pelo que o outro passou, as experiências e saber qual é a dor que ele carrega, quais são as dificuldades que ele carrega? A gente conhece? Não. A gente conhece a nossa? Não. A gente não tem que ir, às vezes, muitas vezes, para o trabalho de terapia, para ir lá atrás, para ir se conhecendo, para ir entendendo por que a gente reage daquela forma, por que a gente sente daquela forma, por que a gente está daquele jeito. A gente não tem que fazer isso. Então, como é que a gente pretende carregar a verdade que é do outro? Como é que a gente pode dizer que o outro não está fazendo aquilo que ele tinha que fazer, se a gente não sabe o que ele está carregando
lá de trás, quais são os sentimentos, o que é que ele está fazendo para estar agindo daquela forma, quais são as defesas de agressividade que ele tem, ou quais são as defesas de, como a gente fez com arroz, de indiferença que ele tem diante da vida, ou de ciúme absurdo. A gente não sabe. E não tem fórmula mágica. Tem um caminho, gente, para a gente percorrer. Não vamos nos cobrar tanto. Vamos entender que é passo a passo. O Evangelho nos diz isso. A natureza não dá saltos. Ninguém vai aprender isso de um dia para o outro. É exercício contínuo. Se eu vou fazer uma pergunta para vocês, mas eu não quero nenhuma resposta, não quero nem que vocês me perguntem qual é a resposta. Se eu, por exemplo, tenho um filho que tem, sei lá, 25 anos, mora comigo, e de repente ele está apresentando uma dependência química e faz a minha vida virar um inferno, eu tenho uma escolha. O que eu preciso entender através dessa escolha é: eu posso não querer conviver com ele e dizer, vai viver a sua vida, sai da minha casa. Não posso? Mas isso vai me fazer mais bem ou mais mal? É um questionamento de cada um. Ou eu posso dizer, não quero mais morar com vocês, eu vou embora. Isso é o que vai me fazer melhor ou pior? É um questionamento muito íntimo e pessoal de cada um. Ninguém tem a resposta a não ser vocês mesmos. Mas se tem uma questão, a gente precisa olhar para ela. Ou aprender a conviver com esta questão. É uma escolha, gente. Não tem um certo, não tem um errado, tem uma escolha. E que a gente possa fazer as escolhas que estão de acordo com aquilo que a gente sabe que é a nossa verdade. Porque o que é certo para mim pode não ser certo para vocês. Podem ter duas pessoas que estão num drama de se separar de um marido, cada uma nas suas questões. Pode ser que o certo seja a separação, e pode ser que a outra, não. Isso envolve autoconhecimento. É por isso que a gente está aqui. Autoconhecimento. Quando a gente se conhecer, a gente vai se libertar. Porque a gente vai saber exatamente o que fazer. Então, na verdade, ela acabou de responder o que eu ia perguntar. Na verdade, não é 25, é 24, a única diferença. E eu queria saber como é que faz esse exercício diário. Porque antes tinha sido falado, não conviva, mas quando se trata de um filho é complicado, e eu queria saber, assim, de que maneira, né, se eu me sinto, na verdade, bem-aventurada por estar tendo essa oportunidade de estar lidando com isso todo dia, porque todo dia é um dia diferente, todo dia é um novo desafio. E não sei, é complicado. Foi como eu falei, a resposta é de cada um. Mas uma coisa eu posso te dizer sobre isso. A gente não muda o outro. A gente pode auxiliar o outro dentro da medida do que ele aceita de auxílio e não impor um auxílio, a não ser nos casos mais graves, onde a gente tem que internar. Mas a gente tem que, primeiramente, sejamos pais, mães ou filhos, entender que somos impotentes diante da escolha do outro. Não carregamos a responsabilidade da escolha alheia. É livre-arbítrio de cada um, e se aliviar da culpa é a melhor coisa para que você possa libertar o outro nas escolhas que ele vai fazer. A dor, às vezes, é tão extrema, mas tão extrema, que a gente não consegue compreender. Mas uma coisa eu aprendi. Jesus só dá a cruz que a gente pode carregar. A gente não carrega o que não pode. Se é nosso, de alguma forma a gente encontra um caminho
de entender como carregar aquilo. Não é carregar a cruz do outro, repetindo na aula passada o que a gente falou. A nossa. A nossa. As dificuldades são várias, inúmeras dificuldades. Às vezes a gente sabe que a gente é dilacerado por uma dor. Dilacerado é a palavra. Mas cada vez que a gente for dilacerado, a gente tem que entender que a nossa capacidade de reconstrução é muito maior do que quem ainda não sentiu aquilo. E que a força que a gente pode tirar daquilo é tão grande que lá na frente a gente vai entender que daquilo que a gente sofreu, a gente tem muito a ensinar. E quando a gente estava falando da questão de conviver ou não, é a reflexão puramente pessoal, absolutamente pessoal. E é autoconhecimento, percepção do meu papel ali, naquela história. O que eu estou fazendo ali, naquela história? Estou dando conta dessa história? De que maneira vou dar conta dessa história que está se apresentando na minha vida? Porque a gente se surpreende com as histórias que às vezes surgem para nós. E muitas vezes a gente acha que não é capaz de dar conta dessa história. Nós sempre somos capazes de dar conta da história de uma forma ou de outra. Com dor? Com certeza. Quem de nós vai passar pela existência sem sentir a dor de estar na existência? Cada um do seu jeito. Cada um com a sua biografia. Biografia dessa existência, biografia de todas as outras existências. E vamos lidar com isso. Porque é a nossa história. É como nós precisamos entendê-la. E o nosso maior desafio é exatamente esse, o da convivência. Porque se mal a gente aprendeu a conviver com a gente mesmo, como é que vai conviver com um outro? Se a gente já nem sabe, não dá conta de qual ser somos. Às vezes a gente para diante da vida e diz: estou buscando o quê? Estou aqui para quê? Ainda que a gente esteja na casa espírita, essas reflexões podem estar em alguns momentos muito fortes na nossa existência. Para quê? Qual é o objetivo? Estou fazendo o que por aqui? Essas pessoas estão atravessando o meu caminho. Por quê? Para quê? Porque nós podemos até entender e pensar em algum momento que as dores causadas pelas enfermidades do corpo são atrozes. Mas muitos de nós já descobriu que elas não são as maiores dores. Existem dores muito maiores e que às vezes nem nós mesmos ainda descobrimos que as temos, só nos comportamos de acordo com elas. A gente se comporta de uma determinada maneira e sequer sabe que aquele comportamento tem origem em uma dor que ficou lá atrás. Somos todos assim. Por isso a importância de olharmos para nós mesmos, para podermos entender esse processo, que pode ser, sim, doído, mas pode ser, por outro lado, tão lindo se bem compreendido. Sobretudo, se aceito, se a gente consegue aceitar e aprender com ele. E eu quero dizer que nós vamos passar um filme, porque a gente não passou do primeiro slide. Deixa eu só... Mais para frente.
Então, eu só vou fazer um a gente adendo. pode... Eu vou fazer um adendo aqui Mais de uma pra frente. questão que surgiu, mas que a gente tem muitas também dessas questões em algumas pessoas que a gente conhece, que é a dependência química. Exatamente. Incluindo o alcoolismo, tá? Nós vamos falar disso. A gente vai falar disso, tem aulas que falam só disso, mas eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho só, né? Pelo menos. A dependência química é uma doença da qual a pessoa que tem não consegue lidar com as dores da vida como nós conseguimos. Para ela, as questões pequenas causam uma dor que talvez ela não consiga suportar. É por isso que ela busca a anestesia. Essa anestesia faz com que ela se sinta melhor perante a vida, porque às vezes ela sente, não é que ela não consiga, mas ela sente que não vai aguentar. Através dessa busca da anestesia, essa dependência química pode ir aumentando. Por isso que os tratamentos são tão importantes, porque quem trata disso, estudou, se preocupa com isso, né? Os psiquiatras, os terapeutas, e não serve só uma, é todo um conjunto de profissionais para auxiliar, porque é muito difícil, basta a gente perceber como que é difícil às vezes segurar a onda por causa de um docinho, né? Vamos pensar num grau muito mais elevado, como não tem uma dificuldade grande ali. Mas a gente tem uma coisa que o Espiritismo diz para a gente e que eu acho consoladora, assim como a nossa doutrina é consoladora. Aquele que consegue vencer a dependência química na existência que está vivendo, e a dependência química ela é arrastada às vezes por várias existências, muitas vezes por várias existências. Ele, na próxima reencarnação, ele nasce sem a dependência química e sem todas as situações que possam levar ele a uma dependência química. É um presente que a gente recebe porque a gente venceu a gente mesmo. Porque a dependência, na hora que ela acontece, a gente se perde de quem nós somos. Por isso que um dependente químico, às vezes, quando ele fica... no caso de um jovem, vamos supor que ele passe 20 anos numa dependência química, quando você vai analisar ele, a idade que ele tiver é a mesma mentalmente da que ele tinha 20 anos atrás. Porque a anestesia faz com que ele não viva e enfrente as situações da forma que a gente enfrenta. Então, o crescimento não acontece. Isso não é delinquência. E isso todos nós precisamos ter compaixão, auxílio, oração. E saber que tratamento espiritual, tratamento físico, tratamento mental, tudo isso vai auxiliar aquele que precisa muito de nós. E nunca o julgamento. Porque a gente não tem ideia do que ele passa. Somos outras pessoas, com experiências diferentes. Então, assim, eu senti necessidade de falar isso porque eu sei que muitas pessoas têm isso, eu também tenho na família, eu tinha, mas a gente precisa falar disso da forma que é, e não da forma que foi nos levado a conhecer numa geração que ainda não tinha o conhecimento sobre isso. E hoje já tem. Então, vamos nos despir de qualquer preconceito e nos vestir de compaixão. Por aqueles que passam por esse problema, pelos familiares que passam por esse problema, por muitas vezes nós que passamos por esse problema. O auxílio existe, a casa espírita está aberta para quem precisar, e muitas instituições também auxiliam nesse processo. A vontade é primordial, e a gente não coloca a vontade no outro. Mas a gente pode dar uma força, nem que seja pela uma oração. Não é verdade? Sei lá. Tudo fica para a semana que vem, tá? Não, o pior é que vocês não sabem, porque assim, este slide... Vocês ele voltem, não porque tem na surpresa, aula. o povo tem que voltar. A Jane tinha incluído mais 2, só para a gente fazer uma aula, né? Porque a gente ficou com o restinho da aula.
Ele falou, vou botar mais 2 slides. Eu falei, tá bom. Aí hoje de manhã eu falei assim, Jane, olha esse slide aqui, não tem um pouco a ver? Aí ela falou, tem. Que momento a gente vai colocar? Aí eu falei assim, não sei, Jane, escolhe você. Eu acho que eu vou colocar ele primeiro, porque a gente encerra o assunto da aula passada, e aí parte para o outro e faz a aula toda. Eu falei, tá bom, tá ótimo. Ainda sobre lidar com essas dores... Tem o filme, mas já está na hora. Não, ainda sobre lidar com essas dores, hoje eu estava pensando um pouco sobre as dores emocionais, assim, né? De depressão, ansiedade. E eu fiquei pensando assim, será que essas dores, a gente não continua com essas dores em outras existências ou leva essas dores para o mundo espiritual quando a gente vai, quando a gente desencarna? E como lidar com essas dores, porque são dores muito angustiantes também, entendeu? E são questões que, às vezes, levam até a um extremo que é o suicídio. Então, eu conheço umas 3 pessoas, isso eu acho que é um número muito grande para uma pessoa só conhecer 3 pessoas que se suicidaram. E eu acho que é uma questão muito grave de uma dor levar a um gesto tão extremo, sabe? E como controlar essas dores que também são muito angustiantes e de que forma pensar, porque eu ouvi você falando assim, a doutrina é muito consoladora, eu acredito nisso também. Só que, ao mesmo tempo, eu vejo que algumas questões são levadas daqui. E como controlar essas questões para que elas não fiquem se perpetuando por várias existências, sabe? Jane, vamos fazer uma aula só sobre essa pergunta que ela falou? Vamos. Não então, dá eu vou fazer o seguinte, não dá para gente. responder errado. Essa é forte. E, então, eu vou fazer o seguinte. Aula que vem, a gente termina essa aula. Meu Deus, a gente precisa terminar essa aula. E na outra aula, a gente insere uma aula sobre isso que ela falou, até porque hoje o assunto mais comentado na internet é baleia azul, exatamente, as 13 razões, tudo que tem acontecido, e eu acho que vale muito a pena a gente aproveitar o momento para a gente conversar sobre isso, principalmente porque a depressão é a doença do século, né? De cada 10, 9 apresentam. Não acho que seja isso não, mas eles dizem que é isso. Olha, ela está falando para a gente prometer a aula que vem, eu duvido. E a aula que vem que a gente vai... A aula que vem a gente ficar todo mundo de boca calada. Eu acho que vai ser a aula que vai dar mais um bafafá. Vai ter um bafafá bom também. Então vamos fazer o seguinte. Então, a aula que vem, a gente encerra essa aula. E na outra a gente vai tratar de tudo isso que você falou, que eu acho muito importante. Eu acho que a gente pode... não vamos fazer pergunta de diário hoje, não, que as da semana passada servem. Porque esse é o slide ainda da metade da aula da semana passada. Não, eu não vou passar sacolinha. Não. É para falar... Essa aqui é uma bolsinha para colocar a garrafinha do tratamento espiritual. Às vezes a gente traz a garrafinha da água, né, para o tratamento espiritual, fica embaixo do braço, não tem muito onde colocar. Então, estamos vendendo essa linda bolsinha. Eu fiz curso. É uma doação. É uma doação. Que 2 pessoas, uma compra o tecido e a outra costura para a obra social da casa. Mas que tem ajudado as pessoas não quebrarem mais as suas garrafas. R$10, acho, ou não é não isso? Colocar dentro da bolsa que molha tudo, e por aí você já conhece os mecanismos, né? E esses mecanismos têm a ver com a aula que vem, tá bom? Olha só, pessoal, acho que é 10. Eu acho. É 10. R$10. Não, com certeza porque já tem quem comprou. R$10, tá, pessoal? Então, musiquinha, pelo menos para serenar, né? E fazer a oração. Lá embaixo, na secretaria, ali embaixo. No atendimento, ali embaixo. Quem ia fazer uma pergunta? Quem ainda esticou o braço aí? Alguém esticou o braço aí atrás? Não? Oi? Lá embaixo, no atendimento. Isso, obrigada. Vamos, então, só pelo menos aquela meditaçãozinha, né? Pra gente Salta lá para o último. Salta lá para o último. Para o último, Adolfo. Bora, não deixa ninguém nem ver. Manda. Isso. Mais. Último. Isso. Tem que apagar aqui.
não quer que eu faça isso. A consciência divina irriga-me com paz. Os meus equívocos são elucidados e acalmo-me, considerando as imensas possibilidades de equilíbrio que estão ao meu alcance. Diante de mim, o presente, elaborando o futuro. O passado são as lições aprendidas e as vantagens do conhecimento servindo-me de suporte para o crescimento interior. Confio e renovo-me, tranquilizando-me no bem. Contigo, Senhor, é que dizemos e pedimos para nos auxiliar na confiança, no entendimento dessa que nos coloca diante de Ti de forma diferente. Pois quando aprendemos a confiar em Ti e nas coisas que trazes para a nossa vida, é porque Tu sabes exatamente daquilo que necessitamos. Por isso te dizemos, Senhor, em Ti confiamos. Porque a Ti amamos, aprendendo a nos amar, aprendendo a amar o próximo e a compreender este mecanismo da vida que nos impulsiona cada vez mais para a Tua presença que está em nós. Agradecemos a aula, agradecemos aos nossos irmãos maiores, agradecemos a nossa veneranda e agradecemos hoje a nós mesmos pelo esforço que temos feito para vencer, para nos entender, para aceitar e para amar. Obrigado, Senhor. Fica conosco. Graças a Deus. Graças a Deus. Pessoal, um último lembrete.